Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, Mário e também o departamento de jornalismo, a gente segue com o Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista. Hoje recebendo o presidente do PDT em Caruaru, Marco Cazé. O assunto é eleições 2024. Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao nosso entrevistado de hoje, Marco Cazé, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia também pessoal aqui da técnica, Vinícius, Rubi e Elaine. E também ao nosso convidado de hoje, Marco Cazé, e aquele que acompanha ele aqui nos estúdios, o grande Kiko França, né? Também ouvinte da Rádio Cidade, hoje está aqui em loco com a gente. Cumprimentar o nosso convidado de hoje, Marco Cazé, presidente do PDT em Caruaru, para falar das movimentações do partido rumo às eleições em outubro. Marco, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar aqui com a bancada, os nossos ouvintes e internautas. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, a técnica. E é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né, para falar sobre o PDT. É uma alegria grande, porque a gente discute bem política aqui na emissora, certo? E eu, ao mesmo tempo, já parabenizo esse trabalho, né, que tem dado, que vocês têm feito, né, que tem dado essas informações à população e principalmente àqueles que gostam de política. Muito bem. Marco, as últimas informações com relação ao PDT e a pré-candidatura, né? A gente diz pré-candidatura por conta do período eleitoral de Zé Queiroz, é que os Republicanos e o União Brasil estão de fato confirmados na base do pré-candidato, o ex-prefeito Zé Queiroz? André, antes de responder, também saudar o meu grande amigo Kiko, que tem sempre acompanhado aqui na emissora, nas entrevistas. Bem, as últimas articulações têm deixado já claro e evidente de que o Republicano e a União Brasil vêm se juntar a essa grande frente para a pré-candidatura do ex-prefeito José Queiroz. São partidos muito importantes, principalmente pelo quadro que tem de pré-candidatos a vereadores e também quadros que não têm nenhum tipo de definição política, né? Então são partidos que vêm para agregar e junto com eles, né, o tempo de TV, que é um tempo importante nessa grande aliança. A pré-candidatura do ex-deputado Zé Queiroz deve abocanhar algo em torno aí de 45% a 47% do tempo. Então é um apoio significativo, né? Principalmente, não só pelas lideranças locais, mas também pelas lideranças de envergadura nacional que compõem hoje União Brasil e também os republicanos. Então, com certeza, vai fazer a diferença nessa próxima eleição. Marco, dentro desses dois partidos, né, tanto o Republicanos como a União, a gente teve a discussão aí de que Rafael poderia ser o vice, ou a Telessa mesmo poderia ser o vice de Queiroz. Essa conversa com esses dois atores, elas aconteceram ou elas podem vir a acontecer? Olha, elas não aconteceram, elas poderão vir a acontecer. Essa discussão de vice é um item que está bastante mencionado, né, em todos os lugares, sendo Caruaru, muita gente questionando quem é que vai ser o vice de Queiroz, quem é que vai ser, se é Lessa, se é Rafael, se tem outros atores. Na verdade, essa questão de vice, a gente, como dizia o nosso Marco Maciel, ex-senador Marco Maciel, que quem tem tempo tem prazo, né? Então, a gente ainda não definiu o dia da convenção, principalmente porque a gente precisa que esses atores a nível nacional estejam com a agenda disponível para que a gente possa fazer uma grande festa aqui em Caruaru, mostrar à população caruaruense quem são os partidos, quem são os políticos que estarão no nosso palanque. Então, até lá, assim, a gente vai começar esse processo de discussão. Então, aquele que tiver somar mais para
trazer a vitória do conjunto, a vitória do pré-candidato José Queiroz, então aquele será o escolhido. Então, são vários fatores que aí serão analisados, isso a partir de uma pesquisa, né? Será feita a pesquisa para que a gente possa ver aquele que possa agregar mais para se juntar à chapa e ir para a luta. Olha, do ponto de vista do convite, você já disse que vocês não convidaram, mas o União Brasil já falou, né? Vem sinalizando claramente o nome de Rafier. Essa sinalização que já saiu na imprensa, chegou a vocês, o partido comunicou a vocês esse desejo de colocar-se na chapa junto com Rafier Delon e Queiroz? Isso é oficial? Veio do partido do União Brasil para o PDT? Assim, veio através de conversas com os nossos coordenadores, né, essa informação, certo? Mas assim, nada fechado, é um desejo do União Brasil. Acho que Rafier, assim como Lessa, são dois talentos, né, na política caruaruense, tem suas envergaduras políticas, tem seus conhecimentos da cidade, são dois quadros importantes, né, que com certeza, participando da nossa chapa, podem agregar muito para a eleição. Mas aí é um processo que outros partidos podem também se manifestar, né, como o PT já se manifestou, uma ala do PT, né? O PT não, uma ala do PT se manifestou, o PSB pode se manifestar, outros partidos que compõem a federação também podem se manifestar. Eu acho que isso é um processo legítimo, né? Aqueles partidos que querem participar dessa discussão, eu acho que é importante apresentar nomes, porque a gente passa a ter assim, um leque maior de opções, né? Porque a gente vai analisar um por um, né, e ver também o cenário. Quer ver, a gente sabe das qualidades de todos esses nomes, esses atores, mas aí também em política tem isso, o cenário no momento, qual o mais importante que pode contribuir para a vitória da pré-candidatura, certo? Então, assim, são várias questões, né? Então, acho que nos alegra porque a gente hoje, né, tem esse quadro de nomes que são importantes na política caruaruense, né? Então, isso prova que a pré-candidatura do ex-prefeito Zé Queiroz é uma pré-candidatura que, assim, tem tudo para dar certo. Então, se existe essa manifestação dos partidos, então é porque eles acreditam, né, como a população caruaruense acredita, que o ex-prefeito Zé Queiroz poderá governar novamente a cidade de Caruaru. Agora, você falou que parte do PT também já se manifestou, né? Inclusive, uma parte se manifestou contra o nome possível de Lessa, né? Você falou que a escolha do vice será provavelmente feita entre vários pontos, né? Entre questão de pesquisa, a viabilidade do momento, enfim, a conjuntura. Mas, digamos, vocês já pensam, já discutem internamente, se a pesquisa recair sobre o nome de Lessa, como é que resolve essa questão de alguns integrantes do PT que são contra o nome de Lessa? Vocês já têm alguma resposta? Já estão tratando dentro do PT esse problema, possível problema, Marco? Olha, André, na verdade, nós não temos nada oficial de partido nenhum vetando nomes, certo? Isso aí são histórias que podem estar correndo aí no meio político, mas nenhum partido teve nenhum tipo de manifestação, né, fazendo qualquer tipo de interferência em cima dos nomes que são colocados, certo? E em relação à sua pergunta, eu diria o seguinte, que o nome que foi escolhido, ele será trabalhado junto aos partidos, né? Na hora que tiver essa escolha, os partidos participarão dessa discussão, porque eu acho que o mais importante nesse processo, certo, é a gente partir com unidade, certo? E se a escolha recair sobre Lessa ou Rafier e tiver algum tipo de insatisfação de algum partido, isso será trabalhado. Porque a gente vê a nível nacional as composições que são feitas aí nos estados, as composições que são feitas a nível nacional, certo? E essas composições, assim, não atrapalha o projeto político de um grupo, certo? Eu acho que é importante, certo? Eu sei que alguns partidos têm algumas diferenças em relação a outros partidos, mas hoje a gente está claramente aí num governo como o governo de Lula,
né, os partidos como o PP, né, o Republicanos, que são partidos de direita e até, até extrema-direita, participando de um governo que tem uma característica socialista, certo? Então, para a governabilidade, aquilo é importante. Então, para que o PT e a federação que elegeu Lula governar, foi preciso fazer essas alianças. Essas alianças, esses atores participaram do palanque adversário e hoje estão no governo. Então, eu acho que é importante, no momento em que o programa de governo, o projeto de governo for direcionado às causas populares, eu acho que isso é o que é mais importante. Ô Marco, a gente também pode trabalhar até com a possibilidade de não ser nem Lácia nem Rafiê. Vocês têm um perfil traçado, se é político, se é empresário, se é mulher? Não, Vitória, não tem. Eu acho que, como da última vez que o pré-candidato José Queiroz esteve aqui, né, ele falou que tinha uma evangélica, né, uma liderança evangélica, mulher, né, que se colocava também como pré-candidata. Então, assim, a gente não tem esse perfil, porque também passa nesse processo aí a questão da mulher, a questão do negro. Então, assim, aquilo que a gente puder agregar de valor para a chapa será importante, certo? E também o que poderá trabalhar dentro do programa de governo, certo? Então, assim, a gente perfil não tem, apenas a gente está trabalhando, começando a trabalhar para, nesse leque de pré-candidaturas, eu não vou dizer postas, mas assim, de partidos já colocando, certo? A gente pode até ter surpresa, né? Como você falou, aí pode ser, assim, pessoas de um segmento empresarial, trabalhadores que não estão nesse contexto, né? Então, se aquele que tiver mais condição de somar para a vitória, aí aquele é que vai estar realmente sendo escolhido pelo conjunto político. Olha, na convenções, né? Vocês estão preparando a convenção, não disse o dia ainda, mas a pergunta é, com relação a quem virá para essa convenção de Zé Queiroz, né? Se vem João Campos, se vem gente do Ministério de Lula, se vem o presidente, acho mais difícil, mas mesmo assim, se o presidente vai se fazer enviar presente, um vídeo, né? Enviar algum vídeo, alguma forma, não é isso? De participação. Também outros prefeitos, o ministro Carlos Lupe, por exemplo. Como é que está sendo preparado esse evento e também o impacto dele em relação às autoridades e influências políticas que podem vir? E se já tem um local? Talvez não a data, mas o local. Não, ainda não temos nem a data, nem o local, né? Porque, na verdade, a gente está querendo fazer uma grande festa. Uma festa da democracia para apresentar o nosso pré-candidato, José Queiroz, a partir daquela data, candidato. Então, para isso, a gente tem que realmente ter um time de peso para mostrar, né? Como o Queiroz falou, nós fizemos um grande evento no último sábado, que é o Circuito Trabalhista, certo? Com técnicos do PDT de Brasília, né? Para ter uma conversa com os candidatos aqui em Caruaru e os pré-candidatos aqui de Caruaru e também da região. Então foi um grande evento. E no uso da palavra, o Queiroz falou que quando ele voltou, né, ele colocava que era rodeado de gente boa, né? Não sei se vocês lembram, mas assim, o slogan da campanha era isso. E a gente quer reeditar isso, a gente quer mostrar um palanque forte, né? Um palanque assim, com lideranças de envergadura nacional, estadual, né? A exemplo de ministro, né? O ministro Carlos Lupe deve vir, mas deve vir também algum ministro do governo Lula, ligado no caso ao PT, né? O outro ministro, Silvio Costa Filho, deverá estar por aqui, né? O Grupo Coelho, representado por Miguel, Fernando Coelho deve estar por aqui, né? E está se discutindo também a presença de Rueda, né? Para que a gente, assim, o PSB, a presença do grande político hoje, a vedete estadual e, quiçá, talvez nacional, o João Campos, né? E também o Pedro Campos. Que ele esteve no lançamento da pré-candidatura, né, de Zé Queiroz. Que esteja aqui. Sim, ele esteve, né, na união com o PSB, certo? E também Luciana Santos, né, pelo PCdoB, Clodoaldo. Então, para que a gente possa reunir um time de peso, certo? Que esse peso
reverbera em apoio, né, político forte, para que a gente faça uma grande festa, que a população tome conhecimento, quem realmente é o nosso palanque, esses atores o que estarão envolvidos, para que a gente possa ter uma campanha belíssima e que a gente possa vencer a eleição. Marco, Rafi Edelon já declarou publicamente que aceita, né, ser o vice de Queiroz. Né, e a gente sabe que internamente o presidente do União aqui em Caruaru, internamente e externamente, já declarou também o apoio à pré-candidatura de Queiroz. Agora, no Republicanos, Lessa ainda mantém, né, a pré-candidatura, né, a prefeito. Dentro do Republicanos, vocês também têm pessoas que são simpáticos à possibilidade de Lessa ser o vice de Queiroz? Tem integrantes do Republicanos que veem essa possibilidade? Sim, os Republicanos, eles têm defendido, não é uma indicação isolada de Lessa ou de Silvinho, né? É o conjunto, né? Que, na verdade, os atores que estão lá, os pré-candidatos, os militantes, são todos ligados a Lessa, né? Então, na hora que Lessa assumiu o Republicanos, ele levou consigo esse time, e esse time está, assim, fechado com ele, né? É um grupo muito unido e defendendo essa postulação, certo? O Republicano realmente está muito unido e nós temos certeza de que esse fechamento estará em breve, né? Em breve a gente vai fazer esse lançamento e depois a convenção, né? O desejo do ministro é estar aqui para fazer esse apoio para depois ter a convenção, né? O ministro Silvio Costa. O próprio Lessa, vocês já chegaram a conversar em algum momento? Ele, claro, mantém a pré-candidatura dele, mas em algum momento vocês conversaram e ele aceita se de fato for elevado ao cargo de vice? Olha, pelas conversas, né, o Lessa tem demonstrado esse interesse de participar conosco dessa luta. Como eu falei, é um grande talento, ele tem toda a capacidade de ser candidato e também prefeito de Caruaru, e ele, nessa missão de que o nosso grupo político retomar a prefeitura de Caruaru, ele é muito simpático, ele vê isso com muita simpatia, de participar dessa construção, participar desse pleito, estando conosco. Mas se, por acaso, o Republicanos derivar para uma candidatura, é legítima, né? Porque Lessa, ele tem o seu percentual de voto, né? Que é um percentual para um político, que é um percentual bom, e eu acredito que ele tem toda essa envergadura. Mas ele, acreditamos que estará junto conosco nessa luta. Uma questão interessante, então, Marco, que é o seguinte, duas teses aqui parecem estar contrapostas. A primeira tese seria uma frente ampla, né? Mais ou menos no molde do que o Lula buscou fazer para a eleição nacional. Queiroz poderia tentar também, no sentido de que aglutinar cada vez mais oposicionistas em uma chapa para Queiroz, e aí ele aumentar, ter o seu grande nome da oposição, quase sozinho, se fosse o caso, mais ou menos como Lula fez. A outra tese é a tese das múltiplas candidaturas, quando você tem candidaturas que conseguem chegar a 2 dígitos, no caso de Lessa, em todas as pesquisas divulgadas até agora, ele sempre passou de 10 pontos, 11, 12, 13, 15, a depender. E outras candidaturas, Toninho Rodrigues também, e outras, Fernando Rodolfo aí, Armandinho, Michele, na soma, essas candidaturas até agora, pelas pesquisas divulgadas até agora, sempre deu a chance de segundo turno. Nenhuma delas o prefeito que está em primeiro nessas pesquisas chegou ao favoritíssimo de mais de 50%. Então, vocês do PDT trabalham com quais das duas? É melhor uma frente ampla, reunindo todo mundo em torno do candidato de vocês, Queiroz, ou a tese das múltiplas candidaturas é mais inteligente porque força o segundo turno e no segundo turno é outra eleição, pode receber o apoio? Qual é a estratégia de tese que vocês trabalham? Olha, na verdade, essa segunda posição, que seria múltiplas candidaturas, é um cenário mais interessante, né? Porque a gente não pode partir para um embate, né, uma frente ampla contra o prefeito. Eu acho que a tese de múltiplas candidaturas ela é muito mais viável,
do ponto de vista de que você vai dar oportunidade para outros atores mostrar o que pensa da cidade e debater, né? Porque quando é uma candidatura, só 2 candidaturas, fica uma eleição um pouco assim, monótona. Então, essa daí da tese de múltiplas candidaturas, eu acho que é muito importante, porque aí Michele vai ter a oportunidade de mostrar o que pretende por Caruaru, o que deseja por Caruaru. Armandinho, que tem se revelado aí um grande ator na política, está um pouco ausente ainda, porque teve esse processo aí do período junino. Ele é um profissional, um artista que estava muito dedicado a esse período, mas eu tenho certeza que ele vai voltar com muita força, né? Então, demonstrou isso no período da pré-campanha até agora, né? No período antes do período junino, né? Então, o Fernando Rodolfo também, né? Ele vai defender o seu partido, o bolsonarismo, né? O que se fala é isso, certo? Que ele vai defender essa luta do bolsonarismo. E também Toninho, o legado que Tony Gel tem em Caruaru, ele com certeza vai defender. Então, eu acho que o processo vai ficar mais animado. Eu acho que é por aí. Eu acho que é para que a gente possa ter essa garantia de um segundo turno. Eu acho que essas múltiplas candidaturas, elas são importantes, porque o debate vai ser melhor, as pessoas vão ter mais oportunidade de ouvir outros atores, né, e definir seu voto. Então, justamente por isso, Lessa fazer a própria candidatura, então, em vez de ser o vice de Queiroz, seria o melhor? Olha, eu acho que Lessa é um grande talento, como eu falei aqui, já demonstrou isso, mas assim, Lessa, dentro do processo, ele pode ser muito importante também, certo? Ele pode agregar muito a rede de apoios que os republicanos têm, e não só o republicano, mas a pessoa do próprio Lessa, né? Alguns setores que a gente possa ter dificuldade de um relacionamento, né? O republicano, ele abre essa porta, ele consegue convergir, né, alguns atores que são importantes para uma eleição. Então, a gente fica fazendo esse prognóstico, mas na verdade a gente tem que aguardar, né, o desenrolar, né? O que se tem discutido é que o republicano estará dentro dessa frente ampla, né? Mas se por acaso o republicanos entender que é mais importante nesse processo a candidatura de Lessa, a gente tem que respeitar. Mas a gente acredita que estará no nosso palanque. Muito bem. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp Cidade, 998-780997. Tem também o nosso canal no YouTube. A gente está conversando com Marco Cazé, presidente do PDT em Caruaru. Momento Cidade Entrevista. Volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem pro Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 medalhas, ventisqueiro, Santa Helena, espaguete petit bon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. No pódio tem 3 lugares, no céu vejo as 3 Marias. Manhã quando tá brava sempre conta até 3. Agora preste atenção, que essa dica é das boas. Chegou o novo plano Agreste pra sua empresa ter Unimed, só precisa 3 pessoas. Novo plano Agreste Unimed Caruaru. Com 3 pessoas sua empresa já pode ter uma a partir de R$ 163,66 por mês. Acesse sejaunimedcaruaru.com.br e faça o seu. Só precisa 3 pessoas. Na cidade, 11h28. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres.
Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com Marco Cazé, presidente do PDT em Caruaru. Mande a sua pergunta para o WhatsApp Cidade ou ainda o nosso canal no YouTube, professor. Olha, o Christopher Farias, né, manda um abraço, ele diz aqui, bom dia a todos, gostaria de mandar um abraço ao presidente do PDT, Marco Cazé, é o Christopher Farias. Um abraço, Christopher. O Neto, né, ele diz aqui, antenado neste programa Líder de Audiência, um fraterno abraço em nosso presidente Marco Cazé, assinado Neto dos Recursos Humanos. Neto Autoridade, isso é uma figura. Um abraço. Marco, a gente falou ainda sobre Lessa. Eu queria perguntar o seguinte: se Lessa decidir manter a candidatura, ele vai fechar a porta para uma eventual aliança num eventual segundo turno? Eu acredito que não. Eu acredito que se Lessa partir definir, o republicano definir por uma candidatura, Lessa é um político que já vem discutindo com José Queiroz, com o PDT, já há bastante tempo. Os cenários de candidaturas, o cenário político da cidade, e tem essa convergência com a nossa pré-candidatura. Ele tem essa convergência. Então eu acredito, né, que no eventual segundo turno, se o republicano vier ter candidatura, ele estará conosco. Ô Marco, Lessa sempre foi visto assim como mais da ala de direita aqui em Caruaru. Vocês acham que, digamos que ele se juntasse com Queiroz para uma vice, poderia afastar os votos de Queiroz e também os votos das pessoas que votam em Lessa? Eu acredito que não, Vitória. Lessa, ele tem as bandeiras, ele defende as bandeiras dele e nós temos também as nossas bandeiras, os nossos programas, né? O que nós defendemos. Então, isso tem que ser uma convergência de programas, de convergência de ideias, né? Eu acho que a população vai chegar a entender isso aí. Eu sei que, é claro, passa muita coisa pela cabeça do eleitor, né? Principalmente aqueles que são mais extremistas do ponto de vista ideológico, né? Que não aceita determinado tipo de composição. Mas eu acho que o mais importante está na questão da governabilidade, da gente ter a volta do bom prefeito, a volta de José Queiroz, que já demonstrou ter muita competência administrando a cidade de Caruaru, e os projetos que o conjunto político vem a defender. E isso será apresentado no momento oportuno. São coisas boas para Caruaru, são projetos audaciosos do ponto de vista do social, da mobilidade, e eu tenho certeza que serão incorporados e a população irá entender perfeitamente por que essa aliança. Eu sei que a gente vai sentir, o lado mais extremista da esquerda, alguns não concordam, do lado mais extremista da direita também não concorda, mas eu acho que no final vai ser um resultado positivo. Presidente Marco, você falou a gente falou aqui, discutiu as teses, né, da união ou a tese de múltiplas candidaturas. Com relação a essa tese da união, você acha melhor a tese de múltiplas candidaturas, porque a tese da união pode dar a vitória ao prefeito no primeiro turno? Seria esse o argumento? Não, porque a gente, pelos os últimos indicadores de pesquisas internas, existe um desempenho favorável de liderança da nossa pré-candidatura, do deputado Zé Queiroz, certo? Mas até por uma questão de discussão maior, você sabe que alguns políticos algumas candidaturas entram num processo eleitoral com uma vantagem avassaladora e no final não condiz com o resultado eleitoral. Eu vinha discutindo isso com o meu companheiro Kiko, nosso guerreiro, em relação à situação de Recife, né, que algumas pessoas já têm dado como certa a vitória e eu não dou como certa. Eu acho que quando você vai para o embate político, você vai para a discussão, você vai para
para mostrar o que cada um tem a oferecer à cidade, o que pode fazer pela cidade. Então isso aí tem mudado em algumas situações, mudado aí o percentual de intenção de votos, né? E mostrando na eleição que não é aquilo que as pesquisas apresentavam, né? Certo? Então eu acho que o debate é importante e as múltiplas candidaturas vai dar oportunidade das pessoas do eleitorado caruaruense conhecer outros atores, né? E ver realmente quem é que tem capacidade, né? Porque na verdade, o que tem a maior capacidade é o nosso candidato Zé Queiroz, mas de repente algum outro pode se manifestar ali, de repente ele melhorar o seu, contribuir para que o eleitor possa ter uma decisão mais assertiva. Olha, falando nisso, dando uma olhada no Instagram de Zé Queiroz, nos últimos tempos, depois, principalmente do São João para cá, o que a gente vê é que o Instagram dele começou a dar uma guinada em relação à busca de público. Ele está claramente tentando conversar, dialogar com a turma mais jovem, inclusive com peças no Instagram, vídeos, né, que enfatizam exatamente esse aspecto. Já dá para ver, então, que isso é uma das preocupações da campanha do PDT, né, levar o eleitorado jovem, ou levar Queiroz ao eleitorado jovem, e isso é justamente pela leitura de pesquisas internas de vocês. Nas pesquisas internas de vocês, Queiroz é desconhecido desse público, ou não é tão procurado por esse público, é por isso? Professor, na verdade, a gente cometeu, no longo de 2 anos, assim, vários erros do ponto de vista de redes sociais, né? Zé Queiroz, um político de assim, uma grande envergadura, de uma relação muito forte com o eleitorado, né? Assim, daquele contato pessoal. Então, a gente não conseguia traduzir isso para as redes sociais. A gente tinha essa dificuldade. E, na verdade, são várias pessoas de faixas etárias que se utilizam das redes sociais. Mas a grande faixa realmente é a juventude. Então, a gente precisava melhorar esse diálogo com a juventude, porque eles mesmos reclamavam, né? Encontravam e diziam, rapaz, as redes sociais não estão boas, não consegue ter chegar tão próximo a essa faixa de idade. Por que essa faixa de idade? Como eu citei, é quem realmente está ali no dia a dia, são os jovens é que têm aquela dedicação maior com as redes sociais. Ô Marco, inclusive nesse assunto de se conectar com os jovens, há alguns anos atrás, eu acho que nos últimos anos, enfim, o ex-governador João Lira falava algo parecido, dizia o seguinte: Zé Queiroz vai ter dificuldade de se conectar com essa juventude. E falava um percentual, eu acho que algo em torno de 25% a 30% do eleitorado. Você concorda com essa declaração de João Lira e é diante disso que está sendo investido mais nas redes sociais, na internet? Eu discordo, porque a gente tem andado com o pré-candidato Zé Queiroz e onde Zé Queiroz passa, ele é ovacionado pelas criancinhas. Isso vem, a gente tira o exemplo de que é o pai, certo? É o avô, o tio, que fala muito bem de Zé Queiroz. E isso, assim, a gente chega em lugares que as crianças vêm abraçar Zé Queiroz, quer fazer uma foto com ele. Eu acho que está faltando mais, estava faltando, que realmente agora deu uma guinada. As nossas redes sociais estão bem ativas e atuantes, né? Então está faltando mais esse contato, ou seja, de ideias, discussão com essa faixa de idade, certo? Então, no momento em que as nossas redes sociais, André, elas passaram a ter esse contato com essa população, essa faixa etária aí da juventude, então realmente vem consolidando cada dia essa pré-candidatura do Zé Queiroz com essas pessoas, certo? Perfeito. Então, desse ponto de vista, Rafi Edelon como vice, por ser jovem, por ter contato na rede social, engajamento, seria melhor do que outros prováveis vice? Olha, é o seguinte, o vice, ele, em alguns aspectos, ele leva uma vantagem, em outros ele não leva. Então, assim, isso tem que ser uma soma, né? Isso tem que ser uma soma. Eu acho que ele tem essa prerrogativa, né? Ele tem essa relação, é também um político jovem, certo? Então é importante isso aí, isso vem somar. Mas aí não só
será esse fator, né? São vários fatores, são vários aspectos que levará à decisão, certo? Então, com isso, ele parte na frente dos outros, parte na dos frente, demais. Né? Mas aí, por outro lado, tem outras questões que puxam ele para trás, né? Aí tem outros que levam vantagem em alguns segmentos, né? Porque você vê que o segmento hoje evangélico é um segmento muito forte, que decide a eleição, né? Entendeu? Então aí tem outros já que tem penetração na questão da mulher. Aí tem outro que tem questão mais na discussão com os negros, enfim. Então, assim, cada um tem assim, o seu perfil, né? Realmente, o perfil de Rafael, ele se apresenta muito bem, é um perfil muito bom do ponto de vista dessa relação com a juventude, né? Com o eleitorado mais jovem, mas eu acho que não será preponderante, né? Porque o próprio Zé Queiroz está conseguindo chegar com uma certa facilidade, né? O movimento que tem sido feito, os trabalhos da equipe, tem levado a esse contato, porque onde ele passa, eu digo ao ouvinte e a vocês, Vitória, André e professor Marco Aurélio, que assim, ele é ovacionado, o pessoal grita, Zé Queiroz vem, abraça aí, são criancinhas, enfim, assim, aqueles grupos de jovens mesmo, assim, tendo aquele carinho com ele, né? Então ele sempre teve essa facilidade. Queiroz é aquele político realmente de abraçar o povo, né? De ter o contato. Então isso, né, tem elevado assim, a sua aparição, né, junto a esse núcleo, essas pessoas, certo? E eu tenho certeza, no momento em que a gente começar a implementar, assim, mostrando o programa do governo, que vai se trabalhar pela juventude, pelo emprego, né, pelo empreendedorismo, né, então acho que vai começar a despertar muito mais ainda. Olha, tem duas mensagens aqui interessantes. A do Wagner Fernandes, né, ele diz: bom dia, Marcos, PDT Caruaru bem representado. Quem lembra dos amiguinhos de Zé, onde passa a juventude o abraça? Vai na linha do que você acabou de dizer. A outra é uma avaliação aqui do Leonildo João, também ouvinte nosso, mandou pelo YouTube. Ele diz: bom dia, Vitória, bom dia, André, bom dia, professor. Se o Lessa for para o grupo de Queiroz, ele vai perder muito do eleitor evangélico. Qualquer evangélico raiz não vota na esquerda. Essa é a mensagem do Leonildo João. Eu vou acrescentar, preocupado com essa questão de polarização nacional que pode levar esse eleitor evangélico a se afastar de Queiroz, vocês têm alguma estratégia para isso? Com Lessa ou sem Lessa no time? Professor, primeiro mandar um abraço para Leonildo, né? Para também Wagner, e também ao nosso vice-presidente, que é Leonardo Oliveira, que está também nos ouvindo, certo? Eu acho que Queiroz, ele, durante os seus mandatos, ele tem dado essa demonstração de apoio, certo, a esses segmentos religiosos, né? Desde do seu primeiro mandato, Queiroz foi um baluarte junto a esse segmento evangélico. Eu não acredito, certo, que haverá nenhum tipo assim, de retaliação ideológica. É claro que num percentual bem menor, né, porque a gente não acredita que assim, não vai ser um volume tão significativo. Né? Por quê? Porque, na verdade, a população conhece quem é o administrador Zé Queiroz. Né? Aqui a gente não está discutindo religiosidade ou não. A gente está discutindo a cidade, os problemas que a cidade tem passado, os problemas que a cidade vem enfrentando com a questão estrutural, questão de infraestrutura, o problema também social, um problema sério esse problema da cidade social, com várias pessoas no meio da rua. Então a gente precisa de um gestor que já deu comprovação nessa cidade, né, o trabalho que foi feito nesse segmento, porque Zé Queiroz a gente não pode só vincular a questão de infraestrutura, né, que foi o prefeito que realmente fez mais pela cidade, mas também pelo lado social, a questão da saúde, da educação e do acolhimento, o acolhimento social daqueles que estão invisíveis. Né? Então, eu acho que essa junção de situações eleva Zé Queiroz a outro patamar. E essas bandeiras ideológicas radicais e extremistas, eu acho que não levarão com tanto peso, certo, a essa questão na próxima eleição. A gente vai fazer mais um intervalo comercial aqui no Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com o presidente do PDT em Caruaru, Marco Cazé. Momento Cidade Entrevista volta já. Amanhã, Cidade.
Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. O Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. Preste muita atenção e aumente bem o volume para ouvir os sons do criado. Esse é o som do tear. Aqui, a madeira sendo esculpida. Agora o som das mãos no barro. Do metal sendo trabalhado. Esse é o artesanato que toca a gente. 24ª FENEARTE, de 3 a 14 de julho, no Centro de Convenções. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Quando o assunto é imposto de renda da pessoa física, conte com a Sicredi Centro Pernambucana. Aqui você tem informe de rendimentos no Internet Bank, pagamento do imposto devido, rápido e fácil, inclusive por débito automático, recebimento da restituição em conta corrente ou poupança. E o melhor de tudo, conta com linhas de créditos especiais para financiar o pagamento do imposto ou antecipar a sua restituição. Venha para a Sicredi Centro Pernambucana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Cidade 99.7. Rádio Cidade. Na cidade, 11h45. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com o Marco Cazé, presidente do PDT, já nessa reta final, né, para a gente pedir para o debate ser mais dinâmico, mais sucinto, né, enfim. Ainda nessa questão de nacionalização, né, você falou da Frente Nacional de Lula, essa frente de união de partidos, e que pode se replicar aqui em Caruaru. A gente costuma dizer que a eleição de 24 vai ser uma eleição local, né, sem a nacionalização. Mas muita decisão está sendo nacionalizada, Marco Cazé. Como é que controla isso? Vai ser nacionalizada, não vai? Já que as decisões, principalmente dos partidos, estão sendo tomadas em Brasília. André, na verdade será uma eleição municipal. Para que a gente possa ter os partidos, aí realmente passa por essa discussão nacional. Que essa eleição em Caruaru, como Caruaru é uma vitrine, pelo que representa do seu potencial econômico e um polo de desenvolvimento, então ela realmente chama a atenção de outros atores que fogem ao município, né? E foge até a área estadual, regional, é uma discussão nacional. Então por isso que a gente fala da importância de ter esses atores aqui, para ratificar a candidatura, no caso na convenção, né, ou seja, hoje a pré-candidatura do ex-deputado Zé Queiroz, certo? Mas toda discussão ela será voltada para a questão local, certo? Como eu estava dizendo aqui no intervalo, a gente tem que discutir, certo? É o posto de saúde, a gente tem que discutir como é que está a mobilidade da cidade, como é que está a educação, como é que está o ICMEI, né? Como é que está aquele cidadão que não está sendo acolhido pela a prefeitura de Caruaru, que está na rua, que está passando fome, né? Então, como é que anda essa política municipal? Como é que está a política da mulher? Então, são políticas que a gente sabe que tem uma abrangência nacional, porque os ministérios detêm recursos para investimento no município, mas que o gestor municipal tem que cuidar, porque é na ponta, é no município que se trabalha as pessoas.
não é na União. As pessoas são trabalhadas no município. Então a gente tem que cuidar das pessoas aqui. Então as políticas que nós vamos defender na rua são essas, políticas voltadas para as pessoas, para que a gente possa ter um posto de saúde, ter uma unidade de saúde, numa UPA, ter assim, o tratamento digno que aquela pessoa carente precisa, né? Então ter isso na educação, enfim, e cuidar também da cidade do ponto de vista de infraestrutura. A cidade é uma cidade pujante, que cresceu e ela tem muita demanda do ponto de vista de mobilidade, né? De planejamento urbano. A cidade tem que ser trabalhada fortemente, pessoas com conhecimento técnico para cuidar disso, para que não haja um crescimento desordenado. Então a cidade está precisando muito cuidar desse segmento de infraestrutura e planejamento urbano. Ô Marco, falando nisso, né, Zé Queiroz, ele já pensa em alguns projetos assim para a cidade, porque ele deixou o governo em 2016 e a cidade teve uma mudança, né? Ele já pensa assim em quais novos projetos ele vai trazer para Caruaru? Com certeza, Vitória. Assim, a gente está guardando as 7 chaves, né? Alguns projetos, né, que tem para a cidade, porque a gente não pode passar o ouro para os adversários, né? Spoiler, né? Sim. Então a gente precisa guardar isso às 7 chaves, mas são importantes os projetos da cabeça de Zé Queiroz, né? Fora aquele que a equipe tem assim dado de contribuição, né? Que o nosso companheiro Douglas é que vem trabalhando essa questão do programa de governo, né? Tem discutido com alguns segmentos da sociedade, com os partidos, né? Discutiu com os partidos estão apresentando as demandas em relação à cidade e também com alguns segmentos para que a gente possa compor esse programa para discutir com a sociedade. Agora, na cabeça do próprio Zé Queiroz, certo? Ele está assim, uma preocupação, ele passa, ele anota, certo? E assim, tem algumas situações assim muito interessantes nessa questão de mobilidade, viu? Muito interessante mesmo. Ele é um visionário, Zé Queiroz é um visionário. E a gente acredita que, se Deus quiser e a população de Caruaru quiser, certo? O nosso pré-candidato, ele voltará para governar essa cidade. É a volta do BRT? Não, não é a volta do BRT, não. Assim, eu não posso falar como a gente tem tem que guardar, porque eu não ouvi até agora nenhum pré-candidato apresentar nenhum tipo de proposta. A gente não vai passar o ouro, eu não vou dizer ao bandido, mas ao nosso adversário. Sim. Certo? Para que, de repente, essas ideias elas possam ser fomentadas no outro campo e aí perde a graça, né? Então, assim, Caruaru sabe que é Zé Queiroz já deu prova disso, certo? Do que ele é capaz de fazer pela nossa cidade, e a gente, com certeza, com essa rede de apoios aí, de muitos investimentos, chegarão para a nossa cidade, para que Caruaru possa realmente voltar a Berlinda, né? De ser a principal cidade do interior pernambucano. Olha, mais gente manda mensagem, o Leonardo Oliveira, né? Ele diz: bom dia, amigos da Rádio Cidade, passando para saudar nosso presidente Marco Casé, estou na escuta e na certeza de um bom debate. A Thaís Torres também. Bom dia a todos os ouvintes, ao pessoal da Rádio Cidade, da bancada. Gostaria de registrar os parabéns ao meu presidente Marco Casé por seu posicionamento nessa entrevista e pela projeção política que ele vem fazendo na cidade de Caruaru. Um abraço, Thaís. Ela diz que está unida aí em torno de Zé Queiroz. Olha só, a gente está falando de majoritária, claro, e é natural, sim, mas há uma segunda eleição paralela, que é a eleição de vereadores também. E a pergunta é a seguinte: como anda a organização, né, para a convenção também? Na convenção, né, que vai ter também o lançamento aí da chapa de vereadores oficialmente, se está tudo pronto, se está tudo certo, se teve alguma mudança, daquele anúncio que vocês já fizeram de lá para cá, e também se nessa convenção vai ser só o PDT, ou os partidos aliados ao PDT já vão fazer uma grande convenção unificada. Qual é o projeto? Professor Marco Aurélio, eu queria mandar um abraço para a Thaís, né? Que você falou agora no tema de vereador. Thaís é uma grande guerreira, pré-candidata a vereadora do segmento de enfermagem, e é vice-presidente do Corém, está licenciada, e com certeza será uma grande surpresa. Olha, o PDT trabalhou um conjunto de atores para disputar a eleição, que realmente nós faremos assim uma grande bancada, né? Nós teremos assim um time bom de vereadores e vereadoras eleitos, né? Isso é o nosso propósito. A gente tem
discutido muito, tem capacitado esses pré-candidatos, né? A gente tem feito aí agendas toda semana de reuniões com palestras, ofertando aos nossos pré-candidatos informações para que eles possam partir para o pleito realmente bem informado. E há uma perspectiva ainda interessante dentro do PDT, né? O que nós montamos naquele momento de filiação já foi um time assim, bastante considerável, né? Um time que vai para a disputa com uma grande perspectiva, né? Tem alguns colegas que faz 3, faz 4, faz 2. Eu prefiro não me manifestar em relação a isso. Eu acho que o time que compõe o PDT é um time de talentos, né? Que já demonstraram, alguns são vereadores, outros já foram vereadores, com bom desempenho eleitoral. E afora esse time novo que a gente tem também, que assim está com muita garra para disputar a eleição, certo? E afora isso, a gente vem nos bastidores, né, porque o PDT tem uma história, né, de 1990, né, quando o deputado Zé Queiroz se filiou, né, junto com logo em seguida que ele não tinha nem idade ainda, o Vônei, e assim, o PDT tem grandes talentos. E nesses grandes talentos, a gente vem conversando aí nos bastidores com alguns que possam até disputar a eleição, certo? Então, a gente está nessa expectativa, a gente tem prazo, e se Deus quiser, além do time que já a gente tem, a gente deve, nessa discussão aí nos bastidores com alguns integrantes do PDT, ter aí talvez uma ou duas novidades, né, daquilo que já foi anunciado, né? Então, esses são pessoas de talento, são pessoas que já demonstraram ter voto, né? E, então, assim, eu acho que em breve, né, a gente vai ter essa resposta de que o time realmente está preparadíssimo para disputar essa eleição. E a gente tem um fato interessante, né, que se observa, é que quando o Zé Queiroz, Vitória, disputa a eleição, a gente consegue ter o voto de legenda com muita força. Só para citar a vocês, no ano de 2008, quando o Zé Queiroz voltou, o famoso Volta Zé, certo? O PDT teve algo em torno de 7 mil votos de legenda. Muita coisa, né? 7 mil votos. Né? Numa eleição como hoje, é quase o quociente eleitoral. Deve ter sido o quociente próximo dele na época. Não, com certeza ultrapassou o quociente. Na época. Marco, qual a importância de Vônei Queiroz, né, que fez toda essa articulação em Brasília, vários partidos? Ele é, como a gente costuma dizer, o vice-ministro, né? Número 2, né? No Ministério da Previdência. Fez toda essa articulação, ex-deputado federal, presidente estadual do partido. A importância dele na campanha de Zé, 2024. Você acha que ele vai precisar sair do partido para estar mais intensamente na campanha? Partido não, do cargo? Olha, não chegou a ser ventilado isso. Era um dos assuntos que eu ia falar, certo? Após essa fala sobre os vereadores. O Vônei Queiroz tem um papel importantíssimo de articulação em Brasília, junto aos partidos. E até junto à presidência da República, né? Então, assim, Vônei teve essa importância e Vônei tem uma importância nessa questão da articulação. Mesmo que Vônei não venha se licenciar, que eu acredito que ele irá se licenciar para poder estar mais aqui próximo, ele tem uma importância grande, não só, Vitória, em Brasília, mas aqui na cidade. Vônei é um grande coordenador. E ele foi um grande articulador também na campanha. Além de grande articulador, ele é um grande coordenador. Vônei é um guerreiro. Vocês não imaginam, nos bastidores, a presença de Vônei com a equipe. Então a gente já pode confirmar ele se licenciando, né? Ou não se licenciando? Não, eu não sei ainda, não foi discutido ainda isso. Vai ser o coordenador geral da campanha? Ele é o coordenador geral da campanha. Vônei é o coordenador geral da campanha. Ele, se não houver possibilidade, porque, na verdade, Vônei tem... Lupe, o que tem demonstrado, Lupe tem sido uma figura mais política e Vônei tem sido muito... que é a missão do executivo, né? O vice-ministro, ele tem essa função de fazer a execução, né? Então, Vônei tem participado muito de seminários e a nível não só de Brasília, mas a nível de Brasil e até internacional, né? Participando ativamente da questão da Previdência. Então, assim, ele realmente tem uma carga muito grande. Mas aí,
tem que se entender para ver se ele, no momento oportuno, ele viria para cá para comandar, certo, a campanha. Mas nada que ele não possa, porque, na verdade, depois de Vônei, tem Douglas, né, tem Zé Carlos Menezes, tem eu, assim, a gente aqui tem conseguido levar essa pré-campanha, né, porque a gente sabe da dificuldade de Vônei de estar aqui, mas a gente tem levado essa pré-campanha e tem sido uma pré-campanha realmente de muito otimismo, de muita dedicação, né, e muito, assim, um desempenho bom daqueles que estão conduzindo, certo? Então, vamos aguardar, mas eu acredito que em breve ele estará aqui dando todo o seu conhecimento, né, todo o seu apoio, né, e coordenando esses trabalhos. Ok, agradecer a participação aqui do presidente do PDT Caruaru, Marco Cazé, falando sobre a pré-campanha, já esse finalzinho de pré-campanha, a convenção também do PDT, do pré-candidato Zé Queiroz. E a gente agradece mais uma vez a presença de Dr. Kiko França. Marco, muito obrigado e até uma próxima. André, eu que tenho a agradecer a você pela essa oportunidade, a Vitória, a Marco Aurélio, né, a Mário Flávio, a Renata, por essa oportunidade, né, que vocês realmente... É uma emissora que discute política, que eu acho que é muito importante para que o ouvinte possa saber como é que andam essas articulações, que andam os partidos e o que será discutido na eleição, né? Caruaru. Né? Como eu falei, a gente tem que ir bater forte na questão da saúde, né? O que é que está acontecendo na saúde, né? O que é que está acontecendo no posto de saúde que não tem de pirona. Então, são essas questões que é de responsabilidade do prefeito, né? E deixar essas discussões, meus ouvintes, meus caros entrevistadores, essa discussão de que o extremismo vai prevalecer, não vai. Eu acho que a cidade tem muitos problemas que tem que ser resolvido e se resolve com um bom gestor. E esse gestor será Zé Queiroz. Muito obrigado à emissora, obrigado a toda a equipe de apoio, como o nosso amigo Kiko, e que, se Deus quiser, nós teremos uma eleição muito tranquila, uma eleição que Caruaru vai escolher o melhor. Muito obrigado. Vitória Oliveira. Agradecer a Marco Cazé pela entrevista, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, amanhã a gente recebe a presidente do PSOL. E pré-candidata, né, à prefeitura, a Michele Santos. Né? Então, amanhã a gente continua, né, com essa toada de entender o que os partidos estão fazendo, como a gente fez hoje com o Marco Cazé e o PDT. Amanhã a gente segue com o PSOL e, na sequência, vai chamando também outros partidos, não é isso? Essa sequência de entrevistas com os presidentes dos partidos que têm pré-candidatos a prefeito. Ou seja, o PDT pré-candidato Zé Queiroz. Amanhã, a presidente do PSOL, que é a pré-candidata, Michele Santos. Na quarta, o presidente do MDB, que é o Toninho Rodrigues. Mas a lógica é o presidente do partido. Exatamente. Alguns são os próprios pré-candidatos. Quando não são, a gente chama o presidente, como fizemos hoje com o Marco Cazé. Exato. E na sequência, professor? Na sequência, para relaxar, e em seguida, o Toca Todas com a Elaine Santos. Muito bem, a gente agradece a audiência, continue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7, mais informações depois, músicas para relaxar.